falar aqui do apoio que o vereador Neto da Pousada recebeu dos vereadores que eram da situação, né? Léo Ataíde, Jorginho do Jatobá, ela não é vereadora, mas foi bem colocada na eleição passada, a Nivalda, né? Em 2020, com mais de 1.000 votos, né? Representando ali a Lagoa da Boa Vista. Já vou passar pra mesa, né? Ontem a gente deu uma achei que você fosse colocar o vídeo sobre o assunto. Tem o vídeo, tá passando o vídeo na tela, mas a gente não trouxe o áudio, professor. Assim como a gente vai comentar mais a questão da união, para depois não cobrarem a gente lá na frente. É questão política, coloca o meu também. Quando saíram, a gente trouxe a notícia. Correto. Né? Estão abraçando, a gente está trazendo a notícia também. E para lá na frente a gente não ter que, né, trazer algo relacionado também, ter que voltar atrás, porque você colocou ou não. Mas vamos trazer, debater essa união, que parece que muito importante para ele, que é o vereador da oposição. Cada dia que passa na oposição, que ali a gente via que vinha, né, uma concorrência entre Neto da Pousada e o Rochinha, e o Neto na oposição, viu, gente? Já pra gente entender, a gente tá falando aqui de uma disputa na oposição. E o Neto vem ganhando uma longa distância do ex-prefeito Rochinha nessa disputa e principalmente ganhando esse apoio que aí já não tem nem só a ver com a disputa com o Rochinha na oposição, aí já vem por uma briga direta com a Nenê, né? E também com o prefeito. Correto, Nerisvaldo, a leitura é essa mesmo desse processo político. As peças do tabuleiro de xadrez da política local de Ceabra continuam se movimentando, certo? Pré-candidato Neto, certo? O candidato da oposição teve aí esse apoio de vereadores importantes, vereadores que foram os mais votados no último pleito eleitoral. Não sei se esses vereadores irão conseguir transferir os votos, principalmente a nível de prefeito, que a gente precisa lembrar dessa questão de transferir os votos, do voto casado, se realmente os seus eleitores irão acompanhar a tomada de decisão de ambos os vereadores. Me refiro aqui a Léo Ataíde e Jorginho, certo? Nivalda, que não se elegeu, mas foi uma das candidatas aí no período eleitoral que mais teve votos, uma das mais bem votadas, ficou entre as 4 vereadores mais votados do município. E tudo mostra aí a força da oposição nesse sentido, que de fato vai se distanciando a passos largos daqueles que não entraram diretamente na disputa, como o ex-prefeito Rochinha e o próprio candidato aí, a própria candidata do grupo da situação, Nerisvaldo. Débora, alguma coisa sobre o tema? Bem lembrado o que o professor falou. A gente lembra que recentemente nós tivemos, né, o apoio do atual prefeito ao ACM Neto, né, então candidato ao governo do estado, e o apoio dele não foi o suficiente para transferir esses votos para a ACM. Haja vista que Jerônimo obteve uma votação expressiva. Então, isso pode acontecer com esses apoios aí desses vereadores. Não quer dizer que eles declarando apoio ao candidato Neto, que essa transferência de votos, que até então eles eram da base do governo, né, do atual prefeito Fábio, vai acontecer. E tem também a questão é o que eu falo sempre, o que deve ser analisado é o que foi feito, porque ambos têm mandatos, né? Sim. A atuação deles enquanto vereadores, a sociedade se sentiu bem representada? Ou será que novos nomes, que a gente não está olhando para os nomes novos que vão surgir aí nessas eleições de 2024? Então, é muito cedo. Tem a questão do ex-prefeito Rochinha, que ainda não entrou sabe, no né? cenário. Isso, não entrou diretamente. Vai apoiar Neto, ele ainda se não vai entrou no cenário. Está mais no campo das especulações. É muito precoce. Então, muito cedo, né? Vamos analisar os nomes que vão surgir. Então, muita coisa pode acontecer. E isso que a colega Débora coloca é muito importante quando ela lembra que são 2 vereadores de mandatos. E isso é muito determinante em qualquer processo avaliativo. É até mais fácil, né? Isso, pra você que está em casa. Correto, isso é muito ao importante. Ao invés do oba-oba, né? Ao invés do oba-oba, é traçar um são perfil. São 2 nomes aí que estão atuando, traçar um né? perfil em cima do mandato de, respectivamente, ambos os vereadores que estão atuando no sentido de terem mandato necessariamente. Ou isso é importante se levar em consideração, mas as peças do tabuleiro estão se movimentando cada vez mais acentuado. Por outro lado, falando da candidata do grupo da situação, eu acredito que a grande resistência agora da parte dela é ela conseguir filtrar ou tentar desviar aí dessa rejeição que tem crescido por parte do prefeito Fábio, mas sabemos que dentro da política tudo é possível, certo? Mas está o cenário se desenhando claramente aí para o próximo pleito eleitoral entre a candidata representando o grupo do prefeito aí, o grupo da situação, e o pré-candidato também, Neto, na condição de candidato da oposição.
eleição com esses apoios que ele passou a ter agora na última semana, embora eram apoios que já eram especulados nos bastidores, mas a gente até aqui no Jornal do Meio-Dia sempre teve esse cuidado antes de oficializar, porque a gente não tinha a certeza. E é importante até porque a política, tudo é possível diante dessas conjunturas. Hoje tá assim, amanhã pode mudar tudo. Amanhã pode mudar tudo. A gente sempre teve esse cuidado, essa cautela nesse sentido de trazer informações nesse quesito. E como eu disse, para vereadores, né, candidatos a vereadores, surgirão novos nomes. Acho que agora é um momento, acho que nunca vivenciou na história dessa cidade. Gosta disso, né, Débora? Nunca aconteceu isso na história do município. A oportunidade, né, de, não vou dizer renovação, mas de uma troca na Câmara, porque para agora já é certo. O Neto não é candidato a vereador. Uma vaga. A Nenê não é candidata a vereadora. 2 vagas. O Jorginho do Jatobá não é candidato a vereador, segundo ele. 3 vagas. 3 vagas. O Valci, segundo ele, também não é candidato a vereador. 4 vagas. Então já são 4 vagas aí Léo que Ataíde. naturalmente vai surgir. Oi? Léo Ataíde. Não, Léo Ataíde, ele não disse que não temos seria essa candidato. informação. Ele ainda não falou, não sou candidato. Ele até então disse, eu sou pré-candidato a prefeito. Agora, Nerizado, eu já tava pensando aqui, será que Só pra alguém gente confirmar, viu, Boto? Sim. São 4 vagas, que é certo que a gente vai ter novos aí. Exatamente. Agora eu Ou tava vendo novos aqui. velhos, sei lá. Será Velhos que novos, alguém né? dessa turma que entra, que agora declara esse apoio, será que já tem alguém que já surge como nome, pensando como possível vice do então candidato Neto da Pausada? Porque assim, se não surge como candidato, possível vice-candidato Neto da Pausada, e que seria interessante até, pensando no âmbito político, mas, por exemplo, tem alguns que não se declaram mais e que estão apoiando Neto, que não são mais vereadores. Como serão a sobrevivência em meio à política? Porque assim, se declarar o vice, por mais que você não vá se candidatar a vereador, mas é importante para a sobrevivência política, independente se o candidato ele é eleito ou não, ele vai fazer um barulho e ter uma consistência até pensando nos próximos anos políticos e ambientes. Mas e se não for alguém que o está apoiando? Você quer dizer se um desses nomes não for o vice da chapa? Sim. Talvez não queira mais. Não, por candidatar exemplo, o a ser- Léo Ataíde pode ser vereador. Correto. E Jorginho? Aí Jorginho é uma outra coisa. Aí a gente tem que sentar de novo para conversar com o Jorginho. É Pra isso. Dentro então, dele. seu recado é pro Jorginho. Exato, eu quero entender o que é que vai acontecer nesse cenário E político. falando necessariamente do vereador Jorginho, possivelmente tudo indica que ele vai precisar escolher uma nova legenda. Até porque ele vai ter problemas no sentido mesmo aí, a partir do momento que ele declara apoio a um candidato de um partido contrário ao partido dele, o qual tem candidato na disputa, que é o PP. Ou essa nova escolha de uma possível nova legenda também pode se desenhar um novo cenário político, e a indagação de Emilson faz todo sentido, como o político se manter na disputa a partir do momento que ele não retorna para a cadeira de vereador e talvez não consiga emplacar uma condição de vice. São interrogações. Se ganha. Isso. Se, vamos lá no campo do se se. Se ganha, São você pode ser suposições. secretário. Correto. Né? E Continua secretário vivo. você tem um poder Sim. absurdo, né? Você tem um contato com o povo absurdo. Então são essas possibilidades, mas ele é quem pode Sim, estar falando com pra certeza. gente. E outra coisa também, né? A gente não sabe como é que tá lá as negociações, porque tá tudo paz e amor. Vai falar, ó, o vice é não sei quem, se o outro não gostar também. Ah, eu queria ser o vice, Pode pô, né? acontecer o que Então aconteceu. é isso que ele na diz, tem situação. muita coisa que pode acontecer. Porque já pensou se Léo quer ser o vice, Jorginho também quer ser o vice, e daqui a pouco surge um outro nome de vice? Aí tem um terceiro candidato que dá pra pular ainda. Um nome que não vai ser vice de jeito nenhum Você é pula pra Manuela Leite, né? Que não pode ser de jeito nenhum de ninguém. Correto. Né? Conforme a pelo menos legislação nos dias de eleitoral. hoje, não pode, agora aí pode surgir. Então, é por isso que a gente comenta pra você que tá em casa que a política é um jogo, e eu costumo chamar pra esse desafio que é um jogo de xadrez. É um jogo de Exato. xadrez. Eu Né? uso sempre essa expressão É que as difícil, peças estão se movimentando na política é um local jogo de Ceará. difícil, que é preciso estratégia. Estratégia. Porque de uma hora pra outra você pode magoar. Magoou um, aí o bicho pega, né? É por E isso um que... grupo, ele precisa ter unidade. O grupo, por mais forte que ele seja, se ele não tiver unidade, as alas dentro dos grupos não conseguirem dialogar, isso gera um grande problema. Para quem é da situação, né, o que acontece hoje com o prefeito Fábio, é natural. Sim. Entendeu? Tá estancando o sangue, porque ele é governo, tem muita gente que se O chateou. desgaste é maior. É natural, O desgaste gente é maior que de não conseguiu qual- emprego, a Isso. vaga que queria, não deu cargo pro meu grupo, desgaste- não gostei da administração, são O vários desgaste fatores. de quem está na máquina pública sempre vai acontecer ele é em qualquer natural. instância. Agora, nível a de questão é- município, estado, governo federal, é A normal. pergunta é, você vai estancar esse sangramento quando, né? Sim. Até quando vai ficar a partir de... Essa é a questão. Então a política é um jogo, né? Esse é um jogo.
Então a gente precisa entender que muita coisa ainda pode acontecer pela frente, que é como eu digo, hoje está tudo paz e amor. Daqui a pouco o bicho pega, por uma questão de ciúmes, de chateação, pois não, Bolt? E como Débora falou sobre a questão de, bem observado, Débora, sobre essa questão de alguns candidatos que já ocupam a cadeira, convidar você que é a população, né, que sempre os vereadores falam que a Câmara de Vereadores é a casa do povo. Então, né, você tem a oportunidade de, quando voltar às sessões ordinárias, retorna você quando, acompanhar. Nilson? Tem essa informação? Terceira semana do mês de fevereiro, segundo o vereador Marinho me passou. Terceira semana do mês de fevereiro, então você que pode é assistir. Um pré-candidato também. Ele diz que ainda é pré-candidato. E aí? Não entendo como ainda, estou muito sincerão aqui, né? Mas é o pré-candidato. E não, né? houve pronunciamento ainda dele também. O grupo já é. escolheu o seu pré-candidato. Né? E não houve um pronunciamento por parte de Marinho também. Não é? Então, mas vamos lá.